Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 eram inteligentes e ajuizados, mas o terceiro era caladão e simplório, por isso o chamavam de Pateta. Quando o rei se tornou velho e fraco e começou a pensar em seu fim, não sabia qual dos filhos deveria herdar seu reino. Disse então a eles: Vão correr o mundo, e aquele que me trouxer o tapete mais belo será rei quando eu morrer. E para que não houvesse briga entre os filhos, levou-os à porta do palácio, soprou 3 penas no ar e disse: Vocês tomarão a direção em que as penas voarem. Uma pena voou para leste, a outra para oeste, mas a terceira voou para o alto e não foi longe. Caiu mais adiante no chão. Então, um irmão foi para a direita, o outro para a esquerda, caçoando do Pateta, que foi obrigado a ficar onde caíra a terceira pena. O rapaz se sentiu triste quando de repente viu que havia um alçapão no chão, ao lado da pena. Levantou-o, encontrou alguns degraus pelos quais desceu. Chegou então a uma porta, bateu e ouviu alguém lá dentro responder: Mocinhas verdinhas, pulem, pulem, acordem, pulem até a porta a ver quem nela bate. A porta se abriu e ele viu uma sapa muito gorda, rodeada de sapinhas. A sapa perguntou o que o rapaz queria. Eu gostaria de obter o tapete mais fino e belo do mundo, respondeu ele. Então a sapa chamou um dos filhotes e disse: Mocinha verdinha, pule, 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 bem depressinha, corra a apanhar meu baú. A sapinha trouxe o baú. E a sapa gorda o abriu e entregou ao Pateta um tapete tão fino e tão belo que na superfície da terra ninguém poderia ter tecido igual. Então o rapaz lhe agradeceu e tornou a subir. Os outros 2 irmãos, porém, achavam o irmão mais novo tão burro que jamais imaginaram que ele encontraria ou traria alguma coisa. Por que vamos nos incomodar de sair procurando um tapete? Disseram, e compraram alguns lenços rústicos das primeiras mulheres de pastores que encontraram e os levaram para o rei seu pai. Na mesma hora, o Pateta também voltou e trouxe seu belo tapete. E quando o rei o viu, ficou espantado e disse: Justiça seja feita, o reino deve pertencer ao mais novo. Mas os outros 2 não deram descanso ao pai, argumentando que era impossível que o Pateta, incapaz de compreender qualquer coisa, se tornasse rei e suplicando que ele fizesse mais um teste. Então disse o pai: Aquele que me trouxer o mais belo anel herdará o meu reino. E levou os filhos para fora e soprou 3 penas no ar, que eles deviam seguir. As penas dos 2 irmãos mais uma vez foram para leste e oeste. E a do Pateta subiu reto e caiu próximo ao alçapão, que levava para baixo da terra. O rapaz novamente procurou a sapa gorda e lhe disse que queria o mais belo anel do mundo. Na mesma hora, ela mandou vir o baú. Tirou de dentro um anel cintilante de pedras preciosas, tão belo que nenhum ourives na terra teria sido capaz de fazer igual, e entregou ao rapaz. Os 2 mais velhos caçoaram, imaginando o Pateta à procura de um anel de ouro. Então, nem se esforçaram e apanharam um velho anel de sela e o levaram ao rei. Mas quando o Pateta mostrou o seu anel de ouro,
O pai mais uma vez disse: o reino pertence a ele. Mas os dois mais velhos não pararam de perturbar o rei, até ele propor um terceiro teste. O rei declarou que quem lhe trouxesse a mais bela moça herdaria o reino. Mais uma vez, soprou 3 penas no ar e elas tomaram rumo anterior. O Pateta, sem perder tempo, foi procurar a Sapa Gorda e disse: tenho de levar para casa a mulher mais bela do mundo. Oh! Exclamou a Sapa. A mulher mais bela do mundo. Ela não está aqui no momento, mas você a terá. A Sapa entregou ao rapaz um nabo amarelo e oco, ao qual estavam atrelados 6 ratinhos. Então o Pateta disse tristemente: o que vou fazer com isso? Ponha uma das minhas sapinhas dentro, respondeu a Sapa. O rapaz apanhou uma das sapinhas no círculo e colocou-a no nabo amarelo. Mas mal ela se acomodara ali dentro, transformou-se na moça mais bela do mundo. O nabo virou uma carruagem e os ratinhos se transformaram em cavalos. Então o Pateta a beijou e voltou depressa para a casa do rei. Seus irmãos chegaram logo a seguir. Não tinham se dado ao menor trabalho de procurar belas moças. Trouxeram as primeiras camponesas que encontraram. Quando o rei viu as moças, disse: quando eu morrer, meu reino pertencerá ao meu filho mais novo. Mas os 2 mais velhos tornaram a ensurdecer o rei com seus protestos. Não podemos consentir que o Pateta seja rei. Exigiram que aquele cuja a esposa fosse capaz de saltar por dentro de um arco pendurado no centro do salão deveria ser o escolhido. Pensaram: nossas camponesas podem fazer isso sem esforço, são bastante fortes. Mas essa mocinha delicada vai se matar quando tentar. O velho rei concordou com mais essa proposta. As 2 camponesas se prepararam e saltaram por dentro do arco. Mas eram tão grandes e pesadas que caíram e quebraram as pernas. Então chegou a vez da mocinha bonita que o Pateta trouxera e ela saltou por dentro do arco com a leveza de uma corça, e então não houve mais o que dizer. O Pateta recebeu a coroa e reinou com firmeza e sabedoria durante muitos anos. Fim.